Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. É impossível ficar impávida e serena perante o que está a acontecer e perante o que eu tenho vindo a ter conhecimento nestes últimos dias. Pois bem, está a ser analisadas no Brás as fichas que foram entregues pelos anciães da Grande São Paulo para serem ordenados anciães e diáconos. Eu não posso deixar de colocar estas questões e chamar à responsabilidade de quem é responsável por uma instituição como a Congregação Cristã, seja no Brasil como a nível mundial. E perante os graves erros que tenham sido cometidos a ordenar certos de determinados anciães e até mesmo diáconos, os erros crassos, gravíssimos, eu sou obrigada a colocar as questões ao Ministério do Brás, ao ancião Salvador Cury, ao ancião 007, Trevisan, Scarcelli, por aí fora, esses que depois de analisarem as fichas que lhes são entregues sobre os futuros anciães e diáconos da Grande São Paulo, eles depois apresentam-nos para serem ordenados com tal responsabilidade. E eu não vou ficar quieta, nem calada, não. Porque todos nós temos vindo a ter conhecimento de que ainda agora, nestes últimos dias, que em Inglaterra um diácono ficou inativo, que agora é a palavra, ficou inativo, porque chegaram à conclusão de cometer um grave erro de colocar esse homem como diácono. E que é um outro diácono em Inglaterra que estamos a aguardar que sejam tomadas as providências necessárias para afastar este diácono, porque cometeu pecado. E que, lá está, por não haver o cuidado máximo na escolha das pessoas para exercer os seus cargos, acontecem estas barbaridades, estas situações delicadas e que poderiam ter sido evitadas. Como também agora com esta ordenação deste ancião que aconteceu em Inglaterra. Calma que eu vou... já o vídeo está pronto para ser lançado. Mas antes disso eu tenho que chamar à realidade das pessoas responsáveis, que têm a responsabilidade máxima das escolhas que recaem sobre as pessoas que vão exercer os ministérios de ancião e diácono, de não brincarem com coisas sérias, com as coisas de Deus. Porque é o que está a acontecer. Está a haver uma bagunça total nas escolhas que está a recair sobre os homens e até mesmo sobre as mulheres que vão exercer os ministérios, que vão atender o povo, vão servir o povo e têm por dever de servir a Deus. Não é servirem-se a eles próprios, não é eles serem servidos, nem pelo povo, nem por ninguém, não é tirarem selfies, não é fazer propaganda a esta empresa, a outra empresa, não. Tem que haver um basta. Basta de brincar aos servos de Deus, porque é o que tem vindo a acontecer. E eu quero aqui perguntar ao ancião Salvador Cury e à restante comitiva que está no Brás. As fichas que vós estivestes a analisar e que vos foi apresentada pelos anciães da Grande São Paulo, são pessoas que são de amizades, de conveniências, são familiares. O que é? Ou são pessoas que realmente preenchem os requisitos necessários para serem realmente chamados homens de Deus e não rufias, não Zé Ruelas, não anciães do colarinho branco, não chamar de pecadores, não serem aqui a obra de Deus ser enxovalhada pelas escolhas que vós fazeis.
está nas vossas mãos essas fichas e que já estivestes a analisar e que na próxima semana ireis chegar a um veredito, é que eu digo muito sinceramente, ponderem muito bem nas escolhas. Ponderem muito bem nas escolhas que ireis fazer. Porque o canal Toda a Verdade não se vai calar perante as escolhas ou as más escolhas que ireis fazer. O canal Toda a Verdade está aqui para dar voz à verdade, à transparência de tudo que tem chegado até a este canal. Tem anjo dentro do Brás que está com os olhos bem abertos e que também não vai permitir que esta bagunça continue conforme tem vindo a acontecer. E quero desde já dizer uma coisa. Os nomes que forem apresentados para exercerem ministério, seja ancião, seja diácono, quem tiver informações sobre os tais, por favor, entre em contacto com o canal Toda a Verdade, porque aqui iremos desmascarar os tais. Não se pode permitir que brinquem aos servos e aos servinhos, que viajem, que andem de um lado para o outro, que subam a um púlpito pecadores, que subam ao púlpito a exercer e ter a responsabilidade de servos de Deus, homens desonestos, sem idoneidade para tal. Não. Basta o que tenha acontecido. Ancião Salvador Cury e restante comitiva do Brás, a verdade é que vós afastastes o irmão Paulinho do Jardim Paulista, com certeza porque ele não concordava com certas fichas, com certos nomes, que chegava até ele e ele não concordava. Isso com certeza foi um incómodo, porque por isso mesmo o afastasteis da responsabilidade que ele tinha no sul de São Paulo, na região sul de São Paulo, e colocasteis quem? O ancião de São Mateus. Mas onde é que ele está? A viajar pela Europa, a gozar do bom tempo que a Europa está a desfrutar. Que eu me lembro, nunca vi o irmão Paulinho por aqui na Europa. Se alguém sabe, por favor, me aviva a memória. Eu já estive aqui a tentar saber onde é que o irmão Paulinho congregou aqui na Europa. Pois é. Há aquelas pessoas, há aqueles homens que analisam as fichas, o currículo, a idoneidade, o currículo até espiritual da própria pessoa para exercer esse cargo, aqueles que dizem não está apto, vós procurais forma de o afastar. Foi isso que vós fizestes com o irmão Paulinho. E quero-vos aqui dizer o seguinte, que as pessoas que ireis colocar no Ministério de Ancião e da Obra da Piedade já têm que ter o dom. O ancião tem que ter o dom da palavra. O diácono tem que ter o dom da piedade. Esse dom já nasce com a pessoa. São raras as exceções que esses dons são adquiridos ao longo da vida. Mas esse dom já nasce com a própria pessoa e ele é trabalhado por Deus, é aperfeiçoado nas mãos de Deus. Há aquele homem e aquela mulher que se deixa aperfeiçoar nas mãos de Deus. E têm que ser esses homens os escolhidos. Não é qualquer um. Não é como um blá 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 que irmão Salvador Cury. O que aconteceu na reunião da mocidade foi uma catástrofe. Ao permitir que um pecador fosse orar na última oração. Para já ele foi solícito, nem soube respeitar os restantes anciães, porque ele até é da igreja onde o irmão atende. E quando assim é, quando um ancião novo é solícito para ir fazer uma oração, já por aí teria que ser repreendido, dizer assim, meu menino, espera aí que há mais anciães. Mas o irmão, me desculpe, o irmão permitiu que um pecador, aliás, que o pecado subisse ao púlpito. O irmão
ancião Salvador Cury, tem que preservar os lugares considerados santos onde o Espírito Santo toma o homem e fala ao povo. Porque há o púlpito, ele pode-se considerar santo, não o púlpito, mas aquele lugar, aquele espaço, a partir do momento que o Espírito Santo toma o homem e fala ao povo. Entende? Agora, permitir que o pecado suba ao púlpito, o Senhor é conivente. O Senhor é conivente. Pessoas como o ancião Baco, que nem sequer para limpar as casas de banho, os banheiros, ele servia. E vós o levantastes para uma responsabilidade? Lembre-se de uma coisa, que aquilo que nós semeamos é aquilo que vamos colher. Aquilo que ele fez de humilhar os anciãos mais velhos de Itália, mais cedo ou mais tarde é o que lhe vai acontecer. E olha que a ancião Salvador Cury, Deus queira que não lhe aconteça assim, porque o Senhor está a permitir muita coisa. A obra de Deus é santa. Eu não estou a dizer a congregação, a obra de Deus é santa, seja na congregação, seja em que instituição for. Tudo o que seja relacionado com Deus é santo e tem que ser preservado, tem que ser cuidado. Eu vou estar atenta, eu vou estar muito atenta às escolhas que vão ser feitas no interior de São Paulo e na região, em toda a região do Brasil. Não pensem que vos vou facilitar a vida, não vou. Eu vou estar atenta e não vou estar calada. Eu vou denunciar todos aqueles que não tiverem as aptidões necessárias para exercerem o ministério. Tendo vindo a brincar, tendo vindo a colocar pessoas da vossa conveniência e não da conveniência da obra de Deus. Portanto, quero vos dizer, façam as escolhas muito bem feitas, porque vós bem sabeis que tudo está a chegar aqui ao canal, toda a verdade. Muita informação das pessoas que estão a ser escolhidas, das fichas que estão a chegar, quem é. A partir de agora, as coisas não vão ficar debaixo do tapete. Não vão. Tem muita denúncia para ser feita de homens que vós escolhestes para exercer, ocupar um lugar que não é o deles. Basta. Basta. Entendem? Basta de brincarem aos servos de Deus. A obra de Deus não é para brincar aos servos e aos servinhos, aos diáconos e aos diaconinhos, aos anciãos e aos anciãozinhos. Isto não é para a vossa conveniência. E ainda bem que há homens de Deus que já têm a coragem também de vir denunciar. Há anjos de Deus que querem que as coisas sejam feitas corretamente, que as coisas sejam feitas pela verdade, que os lugares deixem de ser ocupados por homens corruptos, por homens que sujam o bom nome de Deus e que envergonham. Eu teria vergonha de escolher esse tipo de pessoas para exercer o ministério. E olha, Sr. Ancião Salvador Cury, o Senhor permitir que um homem como esse ancião blá blá blá, esse mentiroso compulsivo, continuar a levantar-se no púlpito perante o povo, perante a mocidade principalmente, o Senhor permitir, o Senhor é conivente e perante Deus vai responder. O Senhor sabe, porque o Senhor admitir que uma carta que foi manipulada tenha tido mais valor do que as 6 testemunhas que ouviram da boca desse blá 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 que cometeu pecado. E o Senhor e o ancião que gosta, o ancião redondo que gosta das redondas sabe perfeitamente que a portuguesa está a falar a verdade. O Senhor sabe.
Mas o senhor permitir, o senhor está a ser conivente com o pecado. Tão ladrão é o que rouba como o que fica à porta. E tão pecador é aquele que comete o pecado como aquele que admite que o pecado habite no tabernáculo de Deus, no lugar onde se cultua a Deus. Sabe, para mim é indiferente. Mas perante Deus, perante aqueles que louvam a Deus e querem louvar e amam a verdade, não. Mas se é assim que o Senhor quer, depois não se queixa. Depois não se queixa. Entende? Sr. Salvador Cury. Vou terminar dizendo isto. Pensem bem. Quem vai ocupar os cargos de ancião e de diácono? Escolham bem. Que não seja da vossa conveniência, que não seja das vossas amizades, que não seja conveniente à vossa família, mas que seja conveniente para a obra de Deus prosseguir em paz e fazer o trabalho espiritual que tem vindo a ser feito, ou que é predestinado a ser feito. Eu vou deixar aqui no final do vídeo os requisitos para ser ancião e para ser diácono. Está bem? E já sabem, os anjos, ou o anjo que está no brás, está com os olhos bem abertos e que não deixa escapar nada. Nem sequer uma vírgula, nem um acento no i, um til sequer, perante as escolhas que ireis fazer dos homens para ocupar os cargos. Têm que ser homens idóneos, de bom testemunho. Está bem? Fico por aqui e que tenham um bom descanso, senhores anciãos do Brás, Sr. Salvador Cury, ancião 007 e os restantes também. Durmam sobre o assunto e meditem bem, porque o canal Toda a Verdade está atento a todos os passos que são dados, tudo o que é feito no Brás e aos redores do Brás, aliás, sobre todo o Brasil, e não só, sobre todo o mundo. Ireis ficar estupefactos com este novo ancião que foi ordenado em Inglaterra. Como é que foi possível ter sido feita uma escolha daquelas? Mas há mais anciães. Por isso, não quero passar vergonha e humilhação afinal de contas, não foi revelação de Deus que fez a escolha daqueles que estivesteis a analisar as fichas que vos foi dadas. Até a próxima terça-feira e de ter muito tempo para meditar sobre isto que eu vos estou a dizer. Pensem bem nas escolhas que ireis fazer para ocupar os cargos. Fiquem bem e até breve, se Deus quiser. Tá bom? Deus vos abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.